Boa noite, está entrando aqui pela Band Rio com o nosso Deles e Delas, que nesse ano de 2011, com a ajuda de vocês, telespectadores, completou 21 anos no ar. É com muito orgulho, com muito prazer, com muita emoção, a gente comemora essa data, 21 anos no ar, do nosso Deles e Delas. E hoje nós vamos conversar aqui, saber um pouco mais como é que vai a nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Para isso, nós convidamos hoje o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos da cidade maravilhosa, o doutor Carlos Roberto Osório. Boa noite, como é que vai, secretário? Boa noite, Leleco, um prazer estar aqui novamente, conversando sobre o nosso querido Rio de Janeiro. Prazer é todo nosso, e a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados de hoje. Boa noite, Alda. Boa noite, Leleco, boa noite a todos, que prazer estar aqui de novo com vocês, entrevistando o nosso secretário. E para entrevistá-lo conosco, nós convidamos hoje a linda jornalista aqui da Band, apresentadora do programa Responsabilidade, Cláudia Cataldi, o empresário Afonso Pinto Guimarães, o economista Hugo Paim e o Washington Fajardo, que é subsecretário de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design. Hoje, no final do programa do Baldo Chacrinha, nós vamos recordar esse fantástico Benito e Paula. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, encanta os cantos. Bom, então no final do programa de hoje, Benito e Paula no nosso baú do Chacrinha. E eu vou dar um recadinho para você. Quando você fizer suas compras, não esqueça de pedir a nota carioca. Além de ganhar desconto no PTU de 2012, você pode ganhar prêmios em dinheiro e também ajuda o Rio de Janeiro a ficar melhor. Basta informar o seu CPF e você recebe a nota carioca pelo seu e-mail. Seja um carioca nota 10, peça a nota carioca. Quanto mais você pede, menos IPTU você paga. Nota carioca, o Rio pede, o Rio ganha. É a prefeitura sempre presente. Qualquer dúvida está aí, www.notacarioca.rio.gov.br. Não se esqueça de pedir a sua nota carioca. E não se esqueça também de ler O Dia. O Dia realmente melhor todo dia. São 60 anos como o Rio gosta de ler O Dia, melhor todo dia. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, doutor Carlos Roberto Osório. Até já. De volta com o Deles e Delas, entrevistando hoje o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Carlos Roberto Osório. Secretário, a prefeitura pretende levar até as favelas pacificadas os mesmos serviços públicos que levam nas áreas normais. Enfim, e os senhores criaram as UPPs sociais, quer dizer, o município criou as UPPs sociais, exemplo das UPPs da Secretaria de Segurança, e agora saiu no Diário Oficial, recentemente, que o município vai aplicar cerca de 5 milhões de reais nas favelas da Rocinha e do Vidigal, que ainda não são pacificadas. Eu queria saber exatamente o que vocês vão fazer nessas favelas e quando pretende. A licitação parece que já foi aberta, né? Há quantas anda, então, esse projeto? Olha, as UPPs são um programa central da administração do prefeito Eduardo Paes. Hoje o Rio de Janeiro trabalha em conjunto. O governo do estado e a prefeitura têm o mesmo norte e por isso estamos conseguindo avançar tanto. Parceria entre o prefeito Eduardo Paes e o governador Sérgio Cabral é para o bem do Rio de Janeiro. Então o que nós estamos fazendo? A prefeitura, através do Instituto Pereira Passos, desenvolveu o programa UPP Social nas áreas pacificadas. O que significa isso? A pacificação não é apenas a entrada da polícia, é muito mais do que isso. Com certeza. Então o objetivo é, a partir do momento que o território for retomado pelo controle do Estado, a prefeitura entra com a intensificação dos seus serviços, porque no passado os serviços eram descontinuados, porque você não tinha o controle sobre aquele território. E nós da conservação temos um papel muito importante nas UPPs sociais, porque nós tratamos do tema da limpeza urbana, tratamos do tema da iluminação pública, que é segurança, e tratamos do tema da conservação do espaço dessas comunidades. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos intensificando o nosso trabalho, aumentando a nossa capacidade de resposta nas comunidades com o PP social e, com isso, melhorando mais qualidade de serviço.
Alda, não vamos resolver tudo da noite para o dia. Nós temos anos e anos e anos de uma infraestrutura física degradada e precisamos retomar aos poucos. Só que pretendemos fazer isso não apenas nas áreas com as UPPs, mas também nos grandes complexos da cidade. E Rocinha e Vidigal se encaixam nesse objetivo. São dois grandes complexos de comunidades na cidade que têm uma infraestrutura muito degradada e que com esse contrato permite que a gente tenha equipes dedicadas, focadas na comunidade, com os anseios e a necessidade da característica física da comunidade. Secretário, semana passada aqui, eu estou olhando aqui o Globo, na semana passada saiu uma reportagem aqui no Gente Boa, no segundo caderno do Globo, uma reportagem que o senhor está aqui, deixa eu dar uma olhadinha, e o senhor está implementando aqui, salve o lindo pendão. Carlos Osório cuida de todas as bandeiras da cidade, o secretário de Conservação, Alberto Osório, uma obsessão para a bandeira. Sempre que me incomodou ver os mastros vazios, diz, e assim assumiu o cargo, tratou de colocar a bandeira do Brasil na sede da Secretaria Francisco Bucari. Eu quero dar os parabéns para você tomar essa iniciativa, que eu acho que, além da bandeira, que nós temos que cuidar do nosso patrimônio, nosso ser patriota, ter a bandeira em todos os lugares, como os outros países têm. E além disso, eu tenho também a fazer uma ressalva também, que o Rio de Janeiro é o único, um dos poucos estados da federação que antes dos jogos do Campeonato Brasileiro toca-se o hino nacional antes de todos os jogos dos outros estados espalhados pelo país, e aqui no Rio também não toca. Você devia levar isso também, tipo, tocar o hino nacional de cada partida. E essa iniciativa de você botar o pavilhão do nosso estado e do Brasil, eu quero dar os parabéns, eu queria que o senhor comentasse esse Obrigado, assunto. Leleco. Olha, eu digo para você o seguinte, eu pessoalmente sempre adorei bandeira. Eu acho que talvez uma das questões de um exemplo de falta de cuidado com o patrimônio, com a cidade, com as nossas coisas, é você ter mastros sem bandeiras. Isso sempre me incomodou como cidadão. E quando assumi a Secretaria de Conservação, eu fiz logo uma pergunta, vem cá, quem é o responsável por cuidar das bandeiras em áreas públicas do Rio de Janeiro? Ah, não é, não, sim, não. E, na verdade, não havia um responsável. Por isso, nós tínhamos vários mastros sem bandeiras no Rio de Janeiro. E que é um absurdo, eu acho que é um ato de desrespeito. Já que tem o mastro, tem que ter a bandeira. Tem que ter a bandeira. Então, o mastro não tem a bandeira. Então, eu assumi essa responsabilidade, conversei com o prefeito Eduardo Paes, o prefeito falou, Osório, então toma conta disso. E aí, o que eu fiz? Eu levantei todos os mastros em áreas públicas da cidade, coloquei as bandeiras do Brasil e nós agora substituímos elas regularmente, porque pior do que o mastro vazio é a bandeira rasgada. É verdade. Né? E as bandeiras, enfim, acaba tendo um problema, claro. tem um desgaste. Então agora isso nós estamos fazendo em todas as áreas da cidade. Eu acho que é uma afirmação do nosso patriotismo, é uma afirmação da nossa cidade, do nosso estado, e uma coisa muito legal, as pessoas adoram, reconhecem e ficam satisfeitas. Hoje, nós temos bandeiras pela cidade toda, nós temos algumas curiosidades, Leleco, muito interessantes. No Rio de Janeiro, nós só temos 2 bandeiras de país estrangeiro em área pública. Uma é a bandeira da África do Sul, no Monumento ao Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas. O movimento negro, por algum momento, definiu isso, então tem a bandeira do Brasil, do Estado, da cidade do Rio de Janeiro e da África do Sul. E nós colocamos a bandeira da Argentina no monumento ao General San Martín, o libertador da Argentina, herói nacional da Argentina, naquele grande monumento na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Cantagalo, ali no corte de Cantagalo. Só até diz aqui na reportagem, quando tiver jogo contra o Brasil, a bandeira da Argentina na Lagoa não pode ficar hasteada. Exatamente, eu combinei isso com o cônsul. Falei, olha, na Copa do Mundo, Brasil e Argentina, com toda a solenidade, vamos arriar a bandeira, depois nós respeitamos novamente. Exatamente. Mas enfim, então esse é aquela coisa, Leleco, acho que um pouco da nossa missão de conservação é cuidar dos pequenos detalhes. É verdade. E as bandeiras são detalhes importantes. Eu acho que hoje é um motivo de orgulho, carinho com a cidade. Estão lá as bandeiras do Brasil, do Rio e do Estado do Rio. Parabéns. O assunto que interessa a todo mundo, secretário, que bom estar aqui, é os bueiros da cidade. Eu sei que a Prefeitura está realizando um monitoramento, queria saber como é que está sendo feito isso, para e passo, em parceria com o Governo do Estado e outros órgãos. Como é que está sendo feito isso? Olha, os bueiros da cidade são um grande problema. Nós vivemos uma crise ao longo desse ano de 2011, com explosões recorrentes de bueiros em várias regiões da cidade, principalmente nas regiões de ocupação mais antiga, que as redes subterrâneas das concessionárias são mais antigas. Esse tema, primeiro é importante que o nosso telespectador saiba, esse tema é um tema de responsabilidade exclusiva das concessionárias. Quem tem que manter adequadamente os bueiros
No caso, a Light, as suas redes, a SEG, as suas redes. Esse é um tema muito importante. E quem fiscaliza isso são as agências reguladoras. A Light, Distribuição de Energia, é uma concessão nacional. Quem fiscaliza é a Agência Nacional da Energia Elétrica. E a SEG, o gás, é uma concessão estadual. Quem fiscaliza é a Genersa, que é a Agência Estadual de Gás e Energia. A Prefeitura não tem nenhum papel direto sobre isso. Porém, o prefeito Eduardo Paes entendeu que não poderia ficar inerte com a nossa população sofrendo riscos, o nosso patrimônio público sofrendo risco e também o bom nome da cidade do Rio de Janeiro sendo manchado por uma crise de explosões intermitentes na cidade. O que nós fizemos? O prefeito convocou o Palácio da Cidade, o Ministério Público, as agências reguladoras, o CREA, que é o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia, e também as concessionárias. E nós dissemos, olha, a Prefeitura considera isso inaceitável, nós fizemos um termo de cooperação técnica com o CREA, o Ministério Público e o Governo do Estado, e decidimos entrar no tema contratando monitoramento independente dos bueiros, de modo que a gente pudesse ter um raio-x do que está acontecendo e nos antecipar os problemas. Nós já fizemos, nesses 2 meses de trabalho, mais de 10 mil inspeções, já detectamos mais de 150 bueiros com risco máximo de explosão e estamos, junto com o Ministério Público, exigindo das concessionárias que façam a sua parte. O que aconteceu? A causa disso, a gente tem que dizer a verdade para o carioca. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, gestões passadas, tanto da Light quanto da SEG, não investiram o necessário na manutenção da sua rede, preferiram fazer caixa para acionistas, ao invés de manter adequadamente a sua rede. E essa conta está vindo hoje. E falharam também, falharam feio, as agências reguladoras que não fiscalizaram absolutamente nada. É o problema da conservação, né? É um problema da conservação das redes. A fadiga de material, não foi feito o trabalho, agora estamos todos correndo atrás do prejuízo. E é bom que se diga, a Light e a SEG, de maneira muito responsável, aumentaram os investimentos e eu acho que a gente não superou ainda a crise. Mas estamos no caminho. Melhorou muito, né? Melhorou muito e vamos terminar esse processo com a reformulação da rede. Em mais 6 meses, esse problema já estará debelado. Secretário, eu estava reparando outro dia, a sua secretaria é como negócio de juiz de futebol. Só quando você consegue atravessar uma partida, se não viu o juiz, então você não aparece, você não tem que aparecer só quando tem o problema. Problema dos bueiros, problema do trânsito, tudo é culpado em cima de vocês. A minha pergunta é a seguinte, quando tem um mega evento, como teve esse Rock in Rio, o trânsito, que era para ser um caos, funcionou muito bem, porque vocês puseram equipes preparadas para atender. A minha pergunta é a seguinte, por que esses cuidados que vocês têm quando tem o mega evento não se tornam uma rotina dentro da cidade? Olha, Afonso, essa pergunta é excelente. E essa é a linha que nós estamos trabalhando. A Prefeitura do Rio, o prefeito no ano passado, final do ano passado, inaugurou o Centro de Operações Rio. Que, aliás, foi muito elogiado. Eu li no jornal que recebeu elogio o Centro de Operações num jornal americano. Exatamente. O próprio New York Times, que é hoje um dos maiores diários do mundo, fez uma reportagem categorizando o Rio de Janeiro como uma cidade inteligente com o nosso Centro de Operações. Perfeito. Qual é o objetivo do Centro de Operações? É fazer o Rio de Janeiro funcionar melhor. A gente tem 3 objetivos lá. Acho que o Centro de Operações, Afonso, é um ótimo exemplo de mostrar como o Rio de Janeiro está trabalhando diferente. Então, nós hoje temos um cuidado com o dia a dia da cidade. E estamos à nossa disposição o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Então, o Centro de Operações tem 3 objetivos. Fazer a cidade, funcionar melhor no seu dia a dia, ou seja, que ela possa operar melhor no seu dia a dia, que ela opere e administre bem os grandes eventos que ela vai realizar, seja o Rock in Rio, o Carnaval, o Réveillon, Copa do Mundo e Olimpíada, e também que ela seja mais eficiente quando existe uma crise ou um desastre. Ou seja, que a gente possa ter informações antecipadas. Aqui no Rio, a crise e o desastre que nós estamos mais sujeitos são chuvas fortes que causam deslizamentos e alagamentos. Então, o Centro de Operações tem como um dos objetivos aumentar a nossa capacidade de prever antecipadamente essa possibilidade de chuvas para que a gente toque as sirenes, alerte as comunidades que deixem suas casas, posicionemos melhor as nossas equipes, enfim, esse é o Centro de Operações. No dia a dia da cidade, nós já temos tendo, Afonso, ganhos importantes. A Sete Rio, que é a nossa companhia... Esse que é o desespero da população, exato. Trânsito.
O trânsito é um grande problema. Agora, o Rio tem uma empresa competente, que é a Companhia de Engenharia de Trânsito, que é a nossa 7 Rio. Afonso, nós temos um problema. A estrutura física das ruas, ela está aí e se coloca uma quantidade enorme de carros todos os meses pelo sucesso da economia brasileira. Perfeito. Então, administrar e operar isso é muito complicado. O que a gente está fazendo? Investindo em tecnologia, reduzindo o tempo de respostas a acidentes. Como as nossas vias estão muito congestionadas, parou um carro, qualquer carioca sabe, parou um carro no túnel Rebouças, engarrafado. Parou um carro na Lagoa Barra, para o Rio de Janeiro. Parou um carro nesses corredores, é uma consequência dramática, porque a gente está usando a plena capacidade dessas vias. Então o centro de operações está fazendo o quê? Que a gente responda mais rápido a esse incidente. Então parou um carro, em vez de demorar 40 minutos, meia hora para retirar o carro, tem que demorar 5 minutos, 10 minutos, para o impacto ser menor. Então, o centro de operações também está entrando nesse caso. Agora, o que o prefeito está fazendo, em termos de longo prazo, são duas coisas importantes. Investimentos viários novos, mas principalmente um investimento no transporte público de alta capacidade, que são os nossos BRTs, que vão conectar a cidade como um todo e dar a possibilidade do carioca se deslocar com o transporte de alta capacidade para o seu local de trabalho, para a sua residência, e o governo do estado com a ampliação do metrô e também com os trens. Ô Leleco, nós estamos chegando no ponto, qualquer problema no Rio, toda a população chama o Cabeto, e você tem que resolver. Não, olha, a prefeitura, Afonso, a prefeitura é um time grande. Eu não tenho a menor condição de resolver tudo. Mas faz parte do time. Eu sou só parte do time. Já sabe a quem chamar, né? Já sabe a quem chamar. Osório, o Rio de Janeiro, além da magnífica qualidade da natureza, da beleza natural, também tem uma qualidade de espaço público feito pelo homem, historicamente, um espaço público desenhado de extrema qualidade, feito pelos grandes mestres europeus e brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que a Secretaria de Conservação também agregou, e é um trabalho que tem feito a diferença na cidade, no trato e no cuidado com a manutenção dos monumentos e chafarizes e também da paisagem urbana. Inclusive, a cidade é hoje candidata a patrimônio da humanidade exatamente nessa categoria, paisagem cultural. Secretário, deixa eu interromper aqui, que ele tem que pedir os nossos comerciais, mas antes eu quero dar um recadinho da Capemisa. Por apenas R$ 6,90 por mês, você adquire um seguro de vida e a tranquilidade para você e para a sua família, curtir a vida que tem de melhor. Capemisa está com você em todos os momentos, em qualquer ponto do país. É só ligar, está aí na telinha. 0800 72 37 0800 732 7070. 0800 723 7070. Capemisa, as pessoas ficam mais seguras e felizes. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o secretário Carlos Roberto Osório aqui no Deles Dela dessa noite. De volta com o Deles e Delas, e o nosso secretário municipal de conservação vai responder a pergunta do Fajardo, que diz respeito à nossa cidade sendo indicada para Patrimônio Mundial de Cultura, relativo ao paisagismo, enfim. Queria que o senhor respondesse. Tá ótimo. Bom, obrigado pela pergunta, Fajardo. O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, tem um dos seus maiores ativos, ou talvez o maior ativo, a sua paisagem. O plano diretor da cidade, aprovado pela Câmara de Vereadores esse ano, coloca a paisagem como talvez o maior tesouro a ser protegido. A prefeitura tem o dever de proteger a paisagem urbana, porque é o grande legado que nós temos, é o que faz o Rio de Janeiro ser o Rio de Janeiro. E o prefeito Eduardo Paes, enfim, nos deu a responsabilidade de manter os monumentos e chafarizes da cidade, que fazem parte da paisagem urbana, e nós temos uma responsabilidade muito grande aqui no Rio de Janeiro. Nós temos o maior acervo ao ar livre na América Latina em termos de monumentos e chafarizes. Nós temos mais de 800 monumentos, nós temos quase 200 chafarizes de todos os períodos, do período da colônia, do período do Império, do período da República, de todos os modelos artísticos que valorizam enormemente o espaço público. E esses equipamentos não foram cuidados adequadamente ao longo dos anos. Hoje, nós temos problemas na manutenção desses monumentos. E mais, muitos cariocas desconhecem o patrimônio que nós temos. Então, é um pouco da nossa responsabilidade, Fajardo. Primeiro, cuidar corretamente e, segundo, mostrar ao carioca o que nós temos nas nossas
estamos muito animados, como você falou, o Rio está concorrendo à indicação de primeira paisagem cultural do mundo, enfim, esse será um grande orgulho para nós, e eu acho que a gente tem toda a condição de obter esse reconhecimento mundial da ONU. Agora, que isso também venha com o reconhecimento do carioca, que o ato de cuidar é também dele. Nós temos um grande número de recorrências de vandalismo contra o nosso patrimônio, pichações, atos de vandalismo que não cabem mais no Rio de Janeiro como hoje. Então essa é um lembrete importante. Nós temos uma paisagem natural fantástica. Agora é nossa obrigação, prefeitura, cariocas, cuidar dela com carinho todos os dias. Secretário, um apelo talvez da população. A Lagoa Rodrigues de Freitas, em sua orla, foi projetado por Buller Marx com centenas de árvores frutíferas. E só os remadores do Vasco levaram a sério. Plantaram ali uns 3 ou 4 pés de abacate, de goiaba, de cana-de-açúcar, de bananeira, de jaqueira. E seria interessante, porque Buller Marx, uma vez ele falando na televisão, ele disse que sentia muito, que tinha projetado isso e não tinha sido cumprido. Seria interessante, talvez, que isso fosse cumprido. O que o senhor acha? Olha, primeiro eu digo a você o seguinte, eu acho que os remadores do Vasco fizeram muito bem e olha, eu tenho, na minha concepção é o seguinte... Geralmente o remador do Vasco faz coisas boas. Olha, eu sou filho de um remador do Vasco, então eu sou suspeito. Aliás, eu remei com ele uma pessoa formidável, gentleman, um cavalheiro. Pois é, na minha categorização de categorias profissionais, me desculpando pela redundância, eu sempre achei que a mais nobre das atividades que qualquer ser humano pode ter é ser remador do Vasco. Eu não fui, meu pai foi, então dou parabéns ao senhor. Então tá bom, parabéns. Mas eu acho que os remadores do Vasco saíram na frente, espero que a gente possa seguir o exemplo deles. Agora, secretário, estávamos falando em mudanças de redes e saiu um decreto em setembro do prefeito mudando as redes aéreas, que eu realmente achei um espetáculo. Por quê? Postes cheios de fiações, postes caindo, enfim. E parece que vocês vão transformar em redes subterrâneas. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E eu queria também saber, por exemplo, se você tem um poste completamente caído na sua frente, como é que a pessoa pode ligar para vocês para fazer a troca desse poste? Eu acho que isso a nossa população tem que ficar sabendo. Alda, excelente pergunta. Primeiro, deixa eu dizer para você... Isso é para dar os parabéns ao prefeito, porque isso foi uma ideia maravilhosa. Você vai embelezar, que aqueles fios tudo pendurado na rua... Não, e falando agora em paisagismo, o risco de vida, candidata a patrimônio mundial nessa área, que a população corre com o risco desses desses cabos pendurados na rua, isso é fantástico. E olha só, deixa eu dizer para vocês, aqui na Band Rio, na porta da Band Rio em Botafogo talvez seja um dos bairros com maior problema na rede aérea. A Mena Barreto, que fica aqui pertinho, se você anda nela de dia, ela é até sombreada, mas não é porque tem árvore não. É tanto fio que dá até uma sombrinha. É um absurdo, é um emaranhado, é um bololô de fio, e o prefeito baixou esse decreto agora no mês passado, no mês de setembro, no final do mês, para que a gente possa ordenar essa questão. Alda, o que aconteceu? Muitos e muitos anos sem ninguém prestando atenção no detalhe. Não se cuidou, as concessionárias foram irresponsáveis de uma certa maneira. Faz mais barato, dane-se. E aí o maior problema da questão da rede aérea não é a Light. A Light que passa energia, ela tem poucos cabos. O bololô são das empresas de telefonia. As empresas de telefonia, durante muitos anos, não tiveram a menor atenção com relação a isso. O que nós vamos fazer agora? O que o prefeito determinou? Primeiro, um padrão de rede aérea. Então, um determinado poste só vai poder ter 5 pontos para 5 concessionárias, cada um passando um cabo. A Light vai ter que melhorar o cabeamento dela. E a gente vai ter que diminuir o espaçamento dos postes e tirar um número enorme de postes desnecessários. Alda, é um absurdo. Olha o que acontecia. A Light tem... A maioria dos postes da cidade são da Light. Curiosidades que eu acho que o carioca não sabe. O Rio tem mais ou menos 480 mil postes. Quase 500 mil postes. Não sabia. Desses, 450, 460 mil são da Light. A Light que tem a maior quantidade de postes da cidade. A Rio Luz, que é a nossa empresa de iluminação pública, tem aí uns 30, 35 mil postes. Porque a maior parte das luminárias são afixadas nos postes da Light. E as telefônicas utilizam essa rede para fazer a distribuição dos seus cabos. Tem alguma quantidade de postes, mas a grande quantidade são os postes da Light. Então a Light, muitas vezes, o cidadão reclama, esse poste está em péssimas condições. Aí a Light vai lá, ela é obrigada, ela é a dona do poste. Então ela é obrigada a manter o poste, e o poste está envelhecido, ela é obrigada a substituir. Então ela vai lá e substitui. Bota um poste novo do lado, substitui a rede dela, transfere a rede
do poste antigo para o poste novo, só que as telefônicas não substituem as suas próprias redes. Então nós temos esdrúxulas. Se o carioca perceber, prestar atenção, ele vai ver um poste do lado do outro, um poste novinho e um poste velho. O poste novo com a rede da Light e o velho com a rede das telefônicas, que não se dignam a mudar. Quer dizer, é o fim da picada. Então o que nós vamos fazer? Nós temos agora um decreto que normatiza isso, o que pode ter no poste, dá o poder à prefeitura de exigir a retirada do poste, e se as telefônicas não foram lá, nós vamos cortar o cabo. Ótimo, paciência. Maravilha. Vamos cortar o cabo e vamos tirar o poste. E vai melhorar o visual da cidade. Vai outra vai O cidade. decreto determina um prazo para que 60 dias. 60 dias. 60 dias. Se A nós- intimação. Da publicação Exatamente. da- Você identificou um poste que é desnecessário, está em mau Sim. estado e tal. Prefeitura notifica o dono do poste, na maioria das vezes a Light, e quem mais está no poste. Quem não trocar em 60 dias... Corta o cabo. Agora, cabo. essa solicitação pode ser feita também pelo cidadão comum, por Claro exemplo? que sim. Eu conheço um prédio que é na Urca, que é um lugar maravilhoso com uma vista maravilhosa, e tem um poste em frente à janela do primeiro andar, que é uma coisa horrível. Eu sempre penso assim, se eu pudesse, eu trocaria esse poste. Tá uma coisa... É que você não Então, pode cortar o poste Não, nem não tem jogar o como. poste. Aí, mas agora com as redes É, com a subterrâneas rede, vai acabar isso. vai melhorar. Olha só, É uma Alda, beleza. você pode tanto falar com central de teleatendimento da Exatamente. Light, que é a Aham. dona madeira do espaço, se você identificar, a chance de ser um poste da Light é de 80%. Com certeza. Então, central de teleatendimento da Light, você pode fazer a reclamação ou para a prefeitura, no número 1746, que é o nosso central de teleatendimento, e aí nós vamos descobrir de quem é o poste e passar o encargo da retirada. A questão do enterramento, né, são duas ações que nós estamos fazendo. Normatizando a rede aérea. Acabar com esse bololô emaranhado e ter uma rede aérea normal numa cidade, para uma cidade como a do Rio de Janeiro. Além disso... Que é uma vitrine agora, Que é uma né? vitrine agora. Além disso, o plano diretor da cidade determinou o enterramento de toda a rede aérea Exatamente, em 5 anos. Nós, falando com franqueza, eu acho que é inexequível você fazer o enterramento. Nós temos 5 mil Nesse quilômetros período, com certeza. nesse período. É impossível. É. E, na verdade, também inconveniente, porque em alguns locais talvez você não precise enterrar, porque é muito caro enterrar. Então, essa é uma discussão que vai ter que ser feita ao longo do tempo, mas o que nós queremos, aí o prefeito já determinou, é aproveitar as nossas obras e a legislação para enterrar aonde é importante. Então, nas áreas, por exemplo, não faz o menor sentido a prefeitura fazer um grande investimento para a Copa do Mundo na revitalização do entorno do Maracanã e não enterrar a rede lá. Com certeza. Vamos enterrar tudo no entorno do estádio João Avelange e assim por diante. Então, hoje nós temos instrumentos para, em parceria com essas empresas, a obrigar esse enterramento, que é a solução ideal. Com Secretário, certeza. muito pertinente essa tua preocupação, quer dizer, de não ficar só olhando para a parte de cima, né? A parte de baixo, realmente, o enterramento, saber como é que está o subterrâneo da nossa cidade é, de fato, fundamental, porque, como nós temos visto aí, há explosões e é um perigo iminente. A gente sabe que o Rio de Janeiro é a cidade com o maior cabeamento da América Latina. Como é que está o subterrâneo da nossa cidade? Agora, sobretudo, quando vocês enterrarem mais cabos e mais fios. Olha, o subterrâneo da cidade do Rio de Janeiro ainda é um problema. O que nós fizemos antes dessas explosões? No ano passado, o prefeito convidou todas as concessionárias para tratar, enfim, da atuação delas nas ruas e surgiu uma proposta feita pelas 4 grandes concessionárias. SEDAI, que é Água e Esgoto, Light Energia, Oi Telefone e a SEG Gás. Nós estamos realizando o mapeamento georreferenciado do subsolo do Rio para termos um cadastro único, conhecermos o que está lá embaixo para podermos melhor administrar. Isso, quando nós completarmos esse processo, que está sendo pago pelas concessionárias, o Rio de Janeiro vai ter a rede subterrânea melhor gerenciada do Brasil. Mas isso é um processo em andamento e ainda estamos trabalhando nesse sentido. Bom, eu tenho que dar mais uma paradinha para ver o nosso break comercial, mas a Eletrobras realmente não para. Enquanto a cidade pequena cresce, a cidade grande fica maior. É a usina que gera energia, que gera trabalho e que gera desenvolvimento para você. Nesse ritmo, o PAC já investiu mais de 100 bilhões em energia e a gente investe mais do que nunca no nosso país. Realmente, a Eletrobras não para. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o secretário de Conservação e Serviços Públicos da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Dr. Carlos Alberto Osório. Até já. De volta aqui com o Deles e Delas, entrevistando o secretário Carlos Roberto Osório. E eu queria falar sobre um assunto que ainda não foi falado aqui, que eu acho também que é um ponto crucial da nossa cidade, que é o lixo. Você tem à frente da Conlurb
uma presidente que é maravilhosa, que é de uma competência, que é a Ângela Fonte. Eu quero aqui mandar um abraço para ela, que realmente ela é de uma grande competência. Eu queria saber como é que você está fazendo para o lixo nas favelas, já estão sendo, como é que está sendo, já que você está entrando com essa parte social, a Conlube está conseguindo entrar nas favelas, já está em todas as comunidades, como é que está sendo feito isso? Olha, o Rio de Janeiro tem um grande orgulho, a Conlube, a nossa empresa pública de limpeza urbana, é a melhor do Brasil, melhor da América Latina, reconhecidamente. Temos uma grande presidente, a Ângela, que é um grande quadro da cidade, tocando essa grande empresa nossa. Dentro dessa nossa operação nas comunidades, um dos objetivos é justamente melhorar a logística do lixo. Como é que nós estamos fazendo isso? Tratando cada comunidade com as suas especificidades. Não dá para ter uma solução padrão para todas. As diferenças urbanísticas são grandes, de ocupação, de topografia. Então nós estamos com uma nova logística para cada comunidade, começando pelas UPPs e com isso agregando novos equipamentos e fazendo isso funcionar melhor. Maravilha. Osório, uma grande inovação da sua gestão é a comunicação, a capacidade muito transparente de conversar com a população. Então a pergunta light, queria que você falasse sobre o uso das redes sociais, do Twitter e do Facebook. Jardo, eu sou um usuário... Um grande operador. Um grande operador de redes sociais. Porque eu acho o seguinte, eu acho que é um pouco parte da nossa responsabilidade como gestor público comunicar com as pessoas, né? Principalmente na minha secretaria, que é muito do dia a dia do cidadão, nós somos muito ponta, né? A nossa atividade é o pequeno, é o que influi no dia a dia do cidadão. Então, esses canais para comunicação, eu acho muito importantes e eu faço isso pessoalmente. Toma um tempo grande meu, mas é um tempo que eu acho que é muito bem investido. Eu não tenho pessoas operando Facebook e Twitter para mim. Eu até falo, olha, às vezes vai demorar um pouquinho porque eu não consigo responder tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma grande coisa você ter esse canal de comunicação direta. E eu aprendo muito com o cidadão. Eu acho que o cidadão dá ótimas ideias e ótimas sugestões e quem quiser me seguir, eu estou lá no @OsórioRJ no Twitter e Carlos Roberto Osório no Facebook. Vamos seguir o secretário aqui. Hugo. Secretário, outro tema muito importante é a conservação das calçadas no Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, por favor. Olha, puxa, obrigado pela pergunta. O tema de conservação das calçadas talvez seja o maior desafio que eu tenho. Em termos de reclamações, em termos de complicações que nós temos no tecido urbano, eu diria que as calçadas hoje são o ponto de maior preocupação nossa. As nossas vias estavam em péssimo estado. Hoje nós temos o programa Asfalto Liso em andamento, um programa desenvolvido pelo prefeito para recuperar 700 quilômetros da nossa malha viária. Estamos intensificando também a operação de pavimentação, então estamos melhorando nas vias, mas as calçadas seguem sendo um problema. As calçadas, muito pouca gente sabe. A responsabilidade pela manutenção das calçadas é compartilhada. O proprietário do imóvel é responsável por manter a calçada em frente à sua fachada. E a prefeitura é responsável por manter as calçadas em calçadões, canteiros centrais, em frente às praças. Então, muita gente reclama da calçada na frente do seu próprio prédio, quando, na verdade, por desconhecimento. Quando não sabe que ele próprio, o condomínio, que tem a responsabilidade de fazer a manutenção. Nós inovamos aí nesse ponto. Nós estamos intensificando a comunicação com os condomínios. Só que em vez de multar, entrar de uma maneira agressiva, nós estamos fazendo uma carta, identificamos um problema, convidamos o cidadão a fazer o reparo e quando ele repara, eu mando uma carta para agradecer. A prefeitura está agradecendo? Está sim, porque nós temos que agradecer. Então essa responsabilidade é compartilhada e a gente convida que você faça a sua parte. Nós estamos aumentando a capacidade de atendimento da A sua secretaria também tem atribuições contra monumentos de chafariz aqui da nossa cidade. Como é que está sendo feito nesse sentido, secretário? Olha, nós temos uma meta bastante agressiva de manutenção dos nossos monumentos de chafarizes. Como eu falei, nós temos um conjunto grande de monumentos de chafarizes. Nós estamos aumentando a capacidade de atuação. O Rio de Janeiro vai fazer 450 anos em 2015, que era o tal ano que a gente ia enforcar entre 14 Copa do Mundo, 16 Olimpíada. Não vamos enforcar mais, porque vamos comemorar os 450 anos da cidade e vamos reformá-los todos. Vai ser mais um grande evento para a nossa cidade. Mais um grande evento. Agora, precisamos da atenção, do carinho e do cuidado do carioca. O grande problema hoje em monumentos de chafariz é o vandalismo, a pichação, enfim, isso a gente só combate com cidadania e vigilância. Acho que educação também, né? Acho que tem que haver um trabalho nesse sentido. Alda, você tocou num ponto fundamental, que é o lixo. Queria saber, secretário, sobre a reciclagem. Como é que está? A gente está conseguindo reaproveitar um número próximo de 100%? Como é que... Não. Hoje ainda se recicla muito pouco no Rio de Janeiro.
E nós estamos justamente com um grande projeto, uma parceria com o BNDES, pioneiro no Brasil, para aumentar a nossa capacidade de reciclagem. Vamos construir 6 pontos de triagem na cidade do Rio de Janeiro, investir na logística para fazer a retirada do lixo separado e investir também numa campanha de comunicação. No próximo 1 ano, nós vamos dar uma virada nesse tema de reciclagem e da coleta seletiva. Essa é uma meta central nossa e o prefeito me aperta todo dia e nós vamos chegar lá. Afonso. Secretário, nós conhecemos bem a sua formação profissional, acompanhamos de perto seu trabalho no COB, que foi fundamental para trazer as Olimpíadas para cá. Agora, com esse sucesso à frente dessa secretaria, eu queria saber o seguinte: você vai ser mordido pela política, a mosca azul vai te morder. Quando é que nós vamos ser convocados para aderir a uma campanha para futuro e eventual prefeitura? Olha, o que eu digo para você é o seguinte: o meu combinado com o prefeito é acompanhar ele até o final da administração dele. Não vou ser candidato nas próximas eleições, sou secretário municipal. Eventual. O futuro a Deus pertence, o Afonso. Enfim, eu estou focado em trabalhar, estou gostando do que eu estou fazendo. Está tendo sucesso. Enfim, estou muito satisfeito em servir a cidade. Esse é o meu foco, esse é o meu norte. Aí é uma outra questão. Secretaria e chuva, está chegando o verão. Como é que a prefeitura está se preparando para enfrentar esse problema da chuva que todo ano é um problema grande para a nossa cidade aqui? Olha, você tem toda a razão. Nós estamos com um programa de preparação da cidade para o verão, trabalhamos no inverno, estamos trabalhando na primavera, na drenagem da cidade. O Rio de Janeiro tem uma drenagem envelhecida, sistema de drenagem envelhecido, nós estamos preocupados com isso, vamos estar melhor nesse verão. Porém, não adianta a gente criar falsas expectativas. É aquela coisa do ralo na banheira de casa. Se vem mais água do que o tamanho do ralo, vai encher. O que nós estamos fazendo é garantindo que o ralo não está entupido, porque se o ralo estiver entupido, enche mais ainda. Mas esse é um desafio grande e o Centro de Operações está aí para que a gente possa ser mais ágil no enfrentamento dessa questão, que é a maior preocupação que eu tenho agora. Quando chove, é sempre uma preocupação muito grande. Vamos torcer que esse ano a gente não tenha esse problema, né? Do ano que vem. Secretário, nós agora vamos pedir os comerciais, mas voltamos já. Fiquem conosco. Bom, estamos chegando ao nosso último bloco aqui, entrevistando hoje aqui o secretário de Desenvolvimentos e Serviços Públicos aqui do município do Rio de Janeiro, doutor Carlos Alberto Osório. Mas eu tenho um recadinho aqui para você, servidor público, do Bradesco, é um comunicado muito importante. A partir do mês de referência de janeiro de 2012, todos os servidores do Estado, inclusive os aposentados e pensionistas, receberão seu salário pelo Bradesco. O Bradesco criou os pontos de atendimento especiais para abertura de contas dos servidores. Compareça com seus documentos e comprovantes de residência no dia e local indicado. Para saber o dia e o local que você deve comparecer, entre só no site www.bradesco.com.br. Então ligue para 0800 882 0202. Presença ao seu lado com os servidores públicos, agora aqui no estado do Rio de Janeiro. Secretário, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, esclarecer aqui para a nossa cidade, para o povo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, o belo trabalho que você vem executando na frente aí da sua Secretaria de Organização. Dar os parabéns ao prefeito Eduardo Paz pela bela escolha aqui, não é isso, Almirante? Do nosso Carlos Alberto Osório aqui. E você tem 30 segundos para mandar uma mensagem aos nossos telespectadores. Olha, muito obrigado, um prazer estar aqui novamente no programa Deles e Delas. E o que eu digo para os nossos telespectadores é o seguinte: olha, nós temos uma oportunidade enorme de estar transformando o Rio de Janeiro. Só que a prefeitura, poder público, não é onisciente, não é onipresente e não consegue fazer tudo sozinho. Nós juntos podemos fazer uma cidade. A cidade é feita pelos seus cidadãos e o que a gente quer é avançar, mas com carioca junto. E aí, o Rio de Janeiro é tão espetacular, é tão maravilhoso, que eu tenho certeza que a gente está numa curva ascendente e contando com o carioca para nos ajudar a cuidar desse patrimônio, desse nosso carinho que é o querido Rio de Janeiro. É dever nosso, né, cuidar da nossa cidade, né? Secretário, muito obrigada. Quero agradecer a linda Cláudia Cataldi, que é apresentadora aqui da Band, do programa Responsabilidade, ao empresário Afonso Pinto Guimarães, ao economista Hugo Paim e ao Washington Fajardo, que é secretário de Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design.
Até me cansei, viu? Você não está fazendo... É muita responsabilidade. Você não está fazendo curso de design também? Design de interiores, eu agora estou fazendo. Mas olha, Leleco... O Zé Paulo compra e você arruma tudo, né? Eu faço todas as obras. Obrigada a todos vocês por estarem conosco até essa hora e um grande beijo e até a próxima semana. Olha, e não se esqueça de ler O Fluminense. O Fluminense tem uma grande parceria aqui com a nossa Band News, a 94.9. Líder absoluto ali na região dos Lagos, ali do Norte e Sul Fluminense. O Fluminense. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. E fique agora com o Baú do Chacrinha, com esse fantástico Benito Paulo. Um bom domingo, um ótimo domingo, uma boa semana. E domingo que vem tem Deles e Delas com o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, aqui no nosso Conversando com vocês no Deles e Delas. Tchau. Vamos receber o rei do samba, Benito de Paula. Criança presa em brinquedos de trapaça, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Alô, Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais linhos, vale no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar mais linhos, vale no mar e no mundo, vamos brincar. Criança presa em brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história.